Olá, você que está conectado aqui no canal de O Tempo no YouTube. Nosso Café com Política de hoje é com o Lucas Vieira Lopes, o Lucas que é prefeito de Iguatama, aqui em Minas Gerais. E ele veio bater um papo com a gente para falar um pouco dos trabalhos que estão sendo realizados lá na cidade e, claro, para a gente falar de política também por aqui. Lucas, bem-vindo aqui ao nosso Café com Política. Bom dia, Síria. Bom dia aí a todos que nos assistem de casa. É um enorme prazer estar aqui para a gente conversar de política e levar informação para o cidadão que nos assiste. Pois é, Lucas, primeiro, para a gente te conhecer melhor, queria que você falasse um pouco da sua trajetória na política, como que surgiu esse seu interesse, né, em seguir esse caminho. Síria, eu desde muito menino, desde criança, eu sempre gostei de política, sempre estive envolvido nas campanhas eleitorais aqui de Iguatama. Meu avô já foi prefeito de Iguatama, foi prefeito de 83 a 89, naquele mandato tampão que teve ali de 6 anos. Posteriormente, em todas as campanhas, minha família ficou muito envolvida. Meu pai já foi candidato em 2016 e, posteriormente, aí, o grupo político, não, vamos colocar uma pessoa mais jovem aí, com mentalidade mais jovem. E foi aí que começou a minha primeira candidatura em 2020 e em 2024, agora, eu fui para minha reeleição. Agora, você tem uma formação em Direito, Isso. né, Lucas? Como que essa sua formação te auxilia no dia a dia ali para lidar com as questões da cidade, na prefeitura? Síria, eu falo que essa formação em Direito, para mim, é fundamental para me ajudar a administrar a cidade. Porque, querendo ou não, a administração pública e direito caminham lado a lado, né? Então, a gente tem que seguir, andar muito dentro da regra, dentro das leis, e isso facilita muito a minha compreensão de como tudo funciona, até onde eu posso ir, se eu passar dessa linha, eu vou estar infringindo, cometendo algum ato de improbidade, algo assim. Então, eu falo que a minha formação em direito, eu fui advogado aí por quase 8 anos, me ajuda muito e facilita muito na tomada de decisões lá em Iguatama. Agora, Lucas, você já está no seu segundo mandato, né? A reeleição, a gente estava conversando agora há pouco, você me falou que mais de 80% de aprovação, né? 86% na minha segunda reeleição. 86% é muita coisa. Graças a Deus. O que você atribui aí essa reeleição com esses dados tão expressivos? Então, Síria, Iguatama, eu falo que a eleição em Iguatama é muito peculiar. Lá é uma cidade de 7 mil habitantes. E a cidade é engraçada, a cidade é dividida em 2 grupos políticos, 2 nomes de cobra, Cascavel e Urutu. Então, chega a época de eleição, você sente a tensão assim na cidade nitidamente. Você anda na rua, o pessoal, opa, aquele ali é Cascavel, opa, aquele é Urutu. Você se encaixa em qual, Lucas? Hoje eu não encaixo em nenhum, mas eu vim de um grupo político que eu já... Quando eu era criança, era de um grupo político que era Cascavel e fui eleito de um grupo que era Urutu. Então, isso atrapalhava muito a cidade, porque se você era de um grupo que não foi o grupo vencedor, seu filho não tinha direito à creche, você não tinha direito a ir no hospital e ser bem atendido, você ficava lá horas e horas esperando ser atendido, não tinha direito a exame. É uma coisa que sacrificava muito a cidade e um grande anseio da população era justamente acabar com essa divisão. E no meu primeiro mandato, eu lembro que eu vim do grupo Urutu, né? E quando meus primeiros meses, meu grupo político, eu era muito novo no meu primeiro mandato, falava assim, esse menino vai acabar com o nosso grupo, esse menino olha o que ele tá fazendo. É experiência, esse menino tá ajudando gente que é de outro grupo político. Então, nos primeiros meses, foi muito difícil isso, até para poder convencer meu grupo, gente, calma, que vai dar certo. E no decorrer do mandato, o tempo foi passando, eles foram vendo que realmente o meu perfil de administrar estava certo. Eu acabei com essa divisão de grupo. Eu acho que passou a eleição, a gente está ali para governar para todos. Então, todos têm direitos, todos são pagadores de impostos, então todos têm direito de ter acesso ao serviço público. E eu fiz essa mescla, misturei todo mundo, chamei todo mundo para perto, falei, gente, se continuar desse jeito, a cidade não vai para frente. Aí veio a minha reeleição e a gente teve aí essa aprovação, essa votação recorde ali de Iguatama de 86% dos votos. Agora, como que tá Iguatama hoje, né? Você já está, a gente falou no seu segundo mandato, mas queria que você falasse pra gente das principais ações, das principais realizações da cidade aí nos últimos 4 anos que você pretende dar continuidade agora nesse segundo mandato. Quando nós assumimos, até por causa dessa questão de divisão partidária, quando um grupo político assumiu o poder e começava algumas obras, logo depois, se viesse outro grupo no poder, aquelas obras ficavam paradas. Então, quando eu assumi a gestão, tinha várias obras paralisadas em razão disso. E um dos princípios fundamentais da administração pública é o princípio da continuidade. A gente não está ali pela gente, a gente está ali para dar continuidade aos serviços para serem prestados no cidadão.
Então, primeiramente, eu levantei todos os problemas de Guatama. E Guatama é uma cidade que tem mais de 30 milhões de dívidas de precatório, fora as dívidas da Previdência Municipal, que a gente tem a Previdência própria. Fiz o levantamento de todas essas dívidas, fiz um plano de pagamento para a gente poder ver o que a gente poderia investir, o que a gente poderia fazer, mas mesmo assim quitando as dívidas para que futuramente a cidade não fosse prejudicada. Pra você ter noção, Cília, quando eu assumi, na minha primeira semana, nenhum fornecedor queria vender para Iguatama. Porque Iguatama tinha o hábito de não pagar fornecedor. Iguatama tinha um nome muito ruim com os fornecedores de combustível, de medicamentos para a saúde. Então eu fiz um trabalho com esses fornecedores, chamei todo mundo, expus a situação para eles, falei da minha boa intenção e ao trabalho de formiguinha em formiguinha ali, a gente foi quitando as dívidas passadas. E hoje Iguatama, ao contrário do que era antes, todo fornecedor todo prestador de serviço quer vender para Iguatama, quer prestar serviço para Iguatama, porque a gente recuperou o nome de Iguatama. Iguatama, que tinha uma fama de má pagadora, que não pagava, hoje tem uma fama que pode ir lá, pode prestar serviço, que paga em dia. Os servidores em Iguatama já chegaram a ficar 3 meses sem receber. Hoje a gente paga aí no máximo no primeiro dia útil do mês, se não pagar, quando no final, dia 28, às vezes cai na sexta, dia 1º vai cair na segunda, a gente paga antes. Não teve um mês que eu não paguei antes do dia 5º útil de Iguatama. E também todas as dívidas com os fornecedores, a gente estão quitadas, a gente paga rigorosamente em dia. E levantamos as obras que estavam atrasadas. A prioridade, eu sempre falei assim, gente, a gente não vai levantar um tijolo enquanto não acabar essas obras paralisadas. Iguatama tinha uma creche da Proinfância, que era o grande sonho ali da população, que já estava paralisada há mais de 7 ou 8 anos. Entrou outra gestão de grupo partidário contrário, não fizeram nada, todo mundo já dava essa obra, assim, não, prefeito nenhum vai acabar essa obra. Então foi um desafio. Hoje a gente terminou essa creche, reformamos todos os PSFs que estavam paralisados em Iguatama, fizemos o dever de casa de vamos terminar tudo aquilo que já foi começado e estava paralisado, e agora a gente começou a avançar mais. Hoje a gente já está construindo UBSs novos em Iguatama, tem PSF novo, tem o SAMU que nós construímos, levamos para Iguatama. Então a gente organizou a casa, arrumou aquilo que estava paralisado, investimos em políticas públicas para os cidadãos, que eu falo que administrar uma cidade, muita gente mede o político, que obra você fez? E administrar uma cidade é muito mais que isso, é você cuidar das pessoas. Às vezes a cidade, as pessoas estão precisando mais serem bem cuidadas do que às vezes não está nem precisando de determinadas obras. Então eu investi muito nisso, em cuidar das pessoas, dar acesso à saúde, acesso à educação para todas as pessoas, terminar tudo que estava paralisado, e agora sim a gente está avançando aí com novas obras, novas frentes de trabalho em Iguatama. Você falou da questão da saúde, da educação também. O que você destaca pra gente de ações aí nas áreas de esporte, de cultura, ações sociais na cidade, Cília, Lucas? na cultura, para você ter ideia, o nosso ICMS cultural lá, a nossa pontuação era 1 ponto alguma coisa. E é com a pontuação que você recebe mais dinheiro. Ainda mais Iguatama, que tem um valor tão alto de dívida, é muito importante a gente buscar novas fontes de investimento. Aí hoje a nossa cultura bateu recorde, a nossa pontuação, salvo engano, é 15 ponto alguma coisa. A gente recebe aí boa parte de dinheiro de investimento da cultura, é justamente subsidiado pelo que a gente ganha do ICMS. Iguatama não recebia ICMS ecológico, hoje a gente recebe ICMS ecológico. A saúde de Iguatama, a atenção primária, a pontuação dela era 2 ponto alguma coisa. A gente conseguiu chegar a 10, que representa a cobertura total de todos os cidadãos, todos os moradores de Iguatama. Significa que a saúde está chegando lá na ponta, na casa. E o nosso hospital hoje bate recorde em realização de consultas, exames. Levamos várias especialidades médicas que Iguatama nunca teve. Hoje a gente tem neuropediatra, tem cardiologista, tem pediatra. Então a gente foi pegando as demandas ali que a gente via que tinha maiores procuras e foram implementando na cidade. Hoje a gente notou que a fila de ortopedia em Iguatama era muito grande. Assim, gente, como que nós vamos diminuir essa fila? Porque não adianta só ir comprando consulta. Aí a gente notou que grandes parte dos problemas poderia ser resolvidos com quiropraxia, que é uma modalidade de fisioterapia ali, e hoje a gente fornece quiropraxia e diminui a nossa fila de ortopedia aí em 30%, 20%. E é espetacular. É muito. Conheço, o pessoal sai de lá apaixonado. Outra coisa, a gente notou
que o índice diabético em Guatama estava muito grande. Então a gente começou, vamos trabalhar preventivamente. A gente contratou um médico nefrologista, ou endocrinologista, na verdade, justamente para trabalhar na prevenção ali, para não ter que a pessoa chegar a ser diagnosticada com diabetes. Se a gente trabalhar antes, sai mais barato para o município e também a gente cuida melhor das pessoas. Bom, Lucas, 1 ano praticamente já desse segundo mandato, a gente já está chegando no final de 2025, né? O que você tem preparado, o que você tem planejado aí para os próximos 3 anos? A gente está trabalhando agora com a reforma das praças, estamos criando também um parque municipal, que eu sou muito fã de área verde, né? Sempre que eu viajava muito, senão, gente, que bacana, imagina isso em Guatama. Então a gente já tem lá um parque preparado para ser licitado, para a gente poder fazer isso. É um desejo que eu tinha em Guatama. A gente está reformando todas as escolas, reformando os PSFs, e tem uma UBS também que já está pronta aí, já está encaminhada para ser inaugurada aí nesses próximos anos de mandato. Enfim, e investindo também no cuidado das pessoas. A gente trabalha muito com a inclusão. Hoje em dia, que a gente está tendo muitos diagnósticos com crianças com TDAH, com autismo, a gente tem investido bastante nessa área, contratando clínicos especializados para dar assistência. Até a questão do neuropediatra foi em razão disso. A gente viu que tinha uma demanda, uma defasagem muito grande no atendimento dessas crianças. Então, nós contratamos um neuropediatra. E também, hoje, nós colocamos Libras. Eu não conheço outra cidade que tem aula de Libras nas escolas municipais, justamente para poder gerar inclusão. Em Guatama tem uma comunidade surda muito grande. Todas as escolas municipais? Todas as escolas municipais têm aula de Libras hoje lá em Guatama. E é muito bacana. A evolução dos meninos e o empenho dele, a dedicação que eles têm é muito, muito bacana. Bacana. Agora, toda a cidade, não só do interior, capital, a gente lida com a questão do crescimento populacional e, às vezes, a maioria das vezes, desordenado, né? Isso é um problema para vocês? Como que está essa questão por lá, Lucas? Eu falo que a administração pública é planejamento, né? E a partir do momento que uma cidade cresce assim, sem planejamento, a gente vê cidade com trânsitos caóticos, inundações, enchentes. Então, hoje a gente tem visado muito isso, preparado Guatama para que ela possa futuramente crescer e ser uma cidade planejada para evitar esses problemas que a gente vê em grandes centros urbanos. E a área de agricultura, pecuária, apoio ao produtor rural, como que estão sendo esses trabalhos por lá? Guatama é uma cidade majoritariamente dependente do agronegócio. Então, uma grande queixa dos produtores rurais de Guatama era o acesso que eles tinham às estradas rurais. Então, às vezes tinha um produtor que produzia muito, mas não conseguia levar o seu produto até o destinatário final. Então a gente fez um mutirão, fizemos um empenho muito grande. Guatama não tinha máquina, para você ter ideia, para poder para reformar a estrada, não tinha patrol, não tinha retroescavadeira. Hoje a gente tem uma estrutura enorme e são máquinas trabalhando 24 horas justamente para dar condição do produtor rural poder entregar o seu produto até o destinatário final. E são grandes parceiros, porque a partir do momento que você não consegue fazer com que o produtor rural destine a sua produção, isso é prejuízo para o município, porque também gera renda, gera imposto para o município. Então a gente trouxe os produtores rurais para perto, a gente dá total apoio para as necessidades dele em Guatama. Quais são os produtos de destaque da produção de vocês lá, Lucas? Leite, milho e soja, são os 3 mais fortes lá na região. E agora facilitando aí pelas estradas para o escoamento desse produto, né? Agora, hoje a gente tem muitas redes sociais que as pessoas se informam, divulgam muito as informações. Como que o senhor tem trabalhado essa questão da informação, de aproximar ali a população da sua administração? Muito bacana isso, porque cidade do interior, geralmente as pessoas não entendem a importância da comunicação, né? E no começo eu investi muito, tenho uma equipe de comunicação maravilhosa e a consequência disso é saber levar, fazer a informação chegar até naquele senhorzinho que mora lá na zona rural, na área mais remota do falar município. A linguagem dele, né? Exatamente. A gente trabalha muito bem com isso, a gente prioriza justamente isso. Gente, em tal região é um pessoal mais velho, eles não têm acesso à internet. Como que nós vamos saber a informação? Então, a gente tem os canais de comunicação que hoje funcionam perfeitamente. Tem meu Instagram, meu pessoal também, que eu uso muito ele. Que divulga as coisas lá também. Divulga muita coisa dele. É justamente isso, para aproximar o pessoal da administração, até para receber, dar críticas, dar sugestões e mostrar aí, e trabalhar em conjunto para fazer uma cidade melhor.
Lucas, agora falando um pouco de política, como que é a sua relação com a Câmara Municipal lá em Guatama? É um diálogo transparente? É um diálogo tranquilo? Excelente. Eu falo que eu tenho que agradecer muito a Deus, porque tanto no primeiro, tanto no segundo mandato, até mesmo com os vereadores de oposição, a gente tem uma boa relação. Eu falo que ser oposição não quer dizer que é ser seu inimigo. São ideias diferentes, mas um objetivo comum, que é o município. Então, a partir do momento que a gente tem vereador que seja mesmo de oposição, mas o objetivo dele é melhorar a vida do cidadão guatamense, isso para mim não vai ser problema de relacionar. Então, hoje, Guatama são 9 vereadores, divisão, assim, eu tenho 8 da base e tenho 1 da oposição, mas eu me dou muito bem com esse da oposição também. A gente respeita as nossas diferenças de ideia, mas juntos a gente constrói muita coisa pela cidade. Hoje você está no PSB, você já esteve no Solidariedade, no Avante também. O que levou a essa mudança partidária mais recente, Lucas? O Otacirinho, prefeito de Conceição do Mato Dentro, é um cara que eu admiro muito, muito meu amigo, e ele assumiu o PSB, conversou comigo, falou quais são os seus ideais, seus propósitos, e eu me aproximei muito dele, me inspirei muito dele. Eu acho que a gente tem uma conexão muito grande. Ele me fez o convite e para inclusive fazer parte da diretoria estadual do PSB, e então a gente tem um projeto em comum aí para poder o PSB fazer o PSB crescer cada vez mais na política. Então tem uma relação boa com o presidente estadual. É uma pessoa muito bacana, jovem também, e eu acho que o PSB vai ganhar muito com a presidência dele. Pois é, e aí a gente já está chegando em 2026, que a gente sabe é um ano que tudo indica que vai ser muito movimentado, temos Copa do Mundo, mas temos eleições também, né, para governador, para deputados, presidenciais. Como que o PSB tem se posicionado nesse sentido, com foco, pensando aí nessas eleições já, Lucas? O PSB tem se destacado muito, porque hoje a gente está tendo uma polarização política muito grande, né, e eu falo que essa polarização política só prejudica, a gente não tem ganho nenhum, tudo que é extremo é muito ruim. E o PSB vem aqui no meio, sempre ouvindo ambos os lados, tem um trânsito muito bom, tanto ali com a direita, tanto com a esquerda, e ouvindo para poder construir políticas públicas para efetivamente fazer a diferença na vida do cidadão. A gente não tem que lutar por bandeira, a gente tem que lutar por políticas públicas que realmente vai fazer diferença na vida do cidadão brasileiro. Em relação a nomes aí para candidatar no ano que vem, você já tem algum destaque? A gente está trabalhando ainda nos bastidores, a gente não pode falar, mas o Otacirinho está engajado, está empenhado, sim, para, se não tiver um nome, apoiar o nome que a gente acha que vai ser o melhor, aí, tanto para o Estado, tanto a nível federal. Lucas, falando em relação com Romeu Zema, falando em eleições 2026, a gente pode ter um nome aí da MM também sendo candidato neste próximo ano, né? É isso aí, Cília. Eu falo que ninguém melhor do que os prefeitos para saber as dores e as necessidades do município. Então, já é um movimento que está sendo aí engajado por todos os prefeitos, quase 100% dos prefeitos. A gente quer ter um nome capacitado, que sabe as dores e as realidades do município. E a gente tem visto aí a liderança do Falcão na frente da MM, é um nome que vem se destacando. Então, nós estamos fazendo um movimento aí com o Falcão, para que o Falcão tenha toda a capacidade, tenha todas as qualidades necessárias para poder governar o estado de Minas. E há uma expectativa de lançamento dessa candidatura já, Lucas? A gente está trabalhando para isso. Política é construção, né? Mas dia a dia. Os prefeitos estão engajados nesse tema e passou da hora da MM sentar na mesa para poder indicar nomes também, porque vai fazer total diferença lá na ponta, que é no município. Então, a partir do momento que a MM senta na mesa para poder ter o poder de indicar nome, ter o poder de sugerir nome, a gente fortalece os municípios lá na ponta. E tem um movimento muito grande, o Falcão tem o apoio de quase 100% dos prefeitos ali da MM para poder ir alavancar sua campanha. Vocês já pensaram, eu sei que está muito cedo ainda, porque nem houve o lançamento, mas das principais propostas a serem trabalhadas aí junto com o Falcão nessa candidatura? A gente tem conversado muito isso, mas a nossa prioridade é fortalecer os municípios, é rever esse pacto federativo que fica dinheiro só em Brasília, só fica dinheiro aqui no estado de Minas e não vem nada para os municípios. Então o Falcão tem muita consciência disso. O Falcão tem consciência que o dinheiro precisa estar lá na ponta, precisa de estar onde as coisas acontecem, que é no município. E isso sempre foi uma queixa muito grande de todos os prefeitos. Então nós vimos isso, essa liderança, essa visão que o Falcão tem de saber a importância dos municípios, e então está todo mundo aí engajado, todo mundo fortemente unidos para poder aí viabilizar essa candidatura.
Bom, você foi reeleito, né, com essa porcentagem grande de votos, 86% lá em Guatama. Você tem pretensão de seguir aí 2026, pensar em disputar algum cargo ou não? Não, em 2026 ainda não. Eu tenho meus compromissos, tenho já meus projetos, ainda não vejo. Já tive convites, mas não é o meu momento. Eu tenho que cumprir uns compromissos que eu fiz. E agora eu não tenho possibilidade nenhuma de sair candidato nessa eleição por agora. Mas vai apoiar com certeza junto com o partido, né? Você começou a falar dessa questão da polarização, né? Que a gente está vivendo aí um momento de muita polarização, ou é A ou é B. E às vezes quem tenta ficar ali no meio tem um problema, mas você não está se assumindo, né? Não está tomando, de certa forma, algum partido. Como que você vê esse momento hoje que a gente vive político no Brasil? Eu falo que essa discussão que a gente está hoje os políticos estão discutindo, isso é pauta de direita, isso é pauta de esquerda, se for da esquerda, isso não vale para mim, se for da direita, eu sou de esquerda. Isso é a grande falência moral da política brasileira. Parou-se de se discutir os problemas da vida do cidadão para discutir se você é de direita, se é pauta de direita e pauta de esquerda. Então eu acho que a gente está perdendo realmente o objetivo da política em ficar discutindo bandeiras. A direita tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, a esquerda tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos. Eu acho que a gente tem que ter bom senso para saber qual vai ser a medida, independentemente se é uma bandeira de direita, se é uma bandeira de esquerda, qual que vai ser a melhor saída ali, qual vai ser a melhor política para poder fazer a diferença na vida do cidadão. Você é um prefeito jovem, né? Você falava do Otacílio também, que é jovem, né? Presidente estadual do PSB aqui em Minas Gerais. De que forma o que falta ainda para atrair mais jovens para a política brasileira para fazer a diferença hoje? Eu acho que o cenário já mudou bastante. Nessa última eleição para prefeito, já tenho aí vários colegas prefeitos, muitos jovens, de 20, 21 anos, 22, 23 anos. Então eu acho que já está mudando, Cília. A gente já tem que ocupar espaço. Não adianta nada a gente ficar de casa vendo manchete de jornal e ficar criticando, se quando surge a oportunidade a gente não entra para fazer a diferença. E eu acho que os jovens já perceberam isso e já estão se interessando mais por política. Você acha que por aí, em 2026, a gente pode ter mais candidatos jovens? Com certeza. A gente pode mudar até um pouco o perfil aí dos eleitos? Com certeza. Eu acho que já vem mudando. Eu acho que em 2026 vai mudar mais. Em 2028, na eleição municipal, eu acho que já é uma tendência. A gente vê aí, desculpa te interromper, a gente já vê aí grandes medalhões da política que hoje não conseguiram eleger. Hoje vai ter dificuldades para eleger, justamente porque tem gente nova, pensamento novo entrando aí na política. Lucas, você no seu segundo mandato, como que foi a relação até aqui com o governador Romeu Zema? Eu tenho uma ótima relação com o governador Romeu Zema, uma ótima relação com o governo federal, justamente por saber separar. A gente tem que criticar, a gente tem que reconhecer o que está bom, mas a gente tem que saber criticar. E o governo também, assim como eu sou prefeito, eu tenho que saber receber as críticas. Às vezes a gente critica, não é para denegrir, não é para rebaixar, é para justamente cobrar melhorias, tanto para os municípios, tanto para a vida do cidadão. Então, eu acho que a gente tem que ter maturidade suficiente para conversar com os dois lados e saber que tá ali não é o meu plano de poder pessoal, plano de governo pessoal. A gente está ali para fazer a diferença na vida da pessoa. Agora, Lucas, além de prefeito, você assumiu recentemente a vice-presidência da AMM, né? Associação Mineira de Municípios. Como que foi esse processo de eleição? Conta um pouco pra gente. A gente já se ocorreu ainda esse ano, né? Ocorreu esse ano. Foi uma eleição bastante disputada. Nunca se teve um coro votante igualzinho teve, né, nessa eleição. Eu recebi o convite do Falcão, que é um cara assim, que eu admiro muito, muito incrível, vem fazendo um trabalho muito bacana. Um prefeito jovem também. Jovem também, e teve uma reeleição, acho que foi a primeira reeleição em Patos de Minas, que não tinha história de reeleição, e mais de 85% também. O Falcão é muito dinâmico, ele está trazendo novamente os prefeitos para dentro da AMM, porque a AMM agora a AMM chegou no patamar de que tem força. A gente mostrou tanto para o governo federal, tanto para o governo estadual, que a AMM faz, sim,
tem força, tem poder decisório, unindo todos os prefeitos. Então agora a gente está levando a MM para todos os cantos de Minas Gerais. Minas Gerais que é um continente, né? Então cada região ali tem suas demandas, cada região tem suas dificuldades. O Falcão, através da MM nas micros, está fazendo esses encontros regionais justamente para levantar quais são os pontos, quais são as prioridades de cada região, para a gente elaborar a carta municipalista de cada região, para chegar junto ao governo federal, junto ao governo estadual e fazer cobranças específicas direcionadas para cada região. O Falcão tem se destacado muito e eu falo que chegou a hora da MM também sentar na mesa para escolher nomes tanto para o governo federal, tanto para a Assembleia, porque são pessoas ali que municipalistas de verdade. A gente vê tantos deputados falar em municipalismo, mas na prática a gente não vê a atuação deles em favor dos municípios. E é nos municípios que as coisas acontecem. É no município que o aluno precisa de escola, é no município que aquela mãe vai precisar de saúde, é no município que tem buraco nas ruas, é na porta da casa dos prefeitos que o cidadão vai bater. O cidadão não mora no estado, o cidadão não mora na União, é nos municípios. Então a gente precisa trabalhar para que o dinheiro chegue efetivamente. Fique menos dinheiro em Brasília, menos dinheiro aqui no estado e mais dinheiro nos municípios, que é onde que a coisa realmente acontece. Ou seria mais ou menos da seguinte forma: um prefeito vai ser o representante daquela região dele ali, vai reunir com os demais prefeitos, buscar todas as necessidades, ver o que todo mundo está precisando e vai levar para uma reunião mais ampla. Seria isso a ideia? Ontem nós fizemos a MM nas micros no sul de Minas. Então nós fizemos um evento, todos os prefeitos da região e ele foi um momento de discussão. Gente, quais são as prioridades da nossa região? Na zona da mata, que já aconteceu, por exemplo, a gente reclama muito das estradas, das rodovias. Então vamos sentar, vamos fazer a carta municipalista, vamos cobrar melhorias aqui para a zona da mata. Na região centro-oeste, que é a minha, a gente tinha um grande problema do hospital regional, que está sendo aí noticiado, que o hospital regional foi promessa de várias campanhas e não sai do papel. E agora a gente está finalmente aí para inaugurar o hospital regional, mas estava dando um probleminha, o hospital regional vai para o Propag, não vai para o Propag? Foi uma das nossas pautas da MM, está na nossa carta lá da região, a gente correu atrás e espero que agora sim chegou num acordo entre o governo federal e governo estadual e vai finalmente esse hospital regional ser inaugurado, que é um grande avanço para a saúde ali da região. Eu falo que a gente tem que deixar governador, presidente, tem que deixar as vaidades do lado e discutir o que realmente importa para a população. E como que tem sido, Lucas? Achei muito interessante essa questão da participação dos prefeitos, né? Como que tem sido a participação dos prefeitos dessas regiões de Minas em relação a levar esse apanhado aí dos acontecimentos e das necessidades? Está tendo uma adesão muito grande. Uma das críticas da gestão passada era justa dos prefeitos, era justamente que eles não tinham muita chegada na MM, não tinham muito poder. Eu era da diretoria da gestão passada, tivemos grandes avanços, mas a gente não tinha muito poder de opinar, de dar opinião, criticar, correr atrás do que realmente precisava. E o Falcão está fazendo uma gestão extremamente democrática. O Falcão, pelo contrário, ele quer os prefeitos mais participativos da MM. Ele fala que assim como o prefeito é empregado do povo na sua cidade, o presidente da MM é empregado dos prefeitos ali dentro da MM, porque ele está ali para atender os prefeitos. Então o Falcão cada vez mais tem trabalhado para isso, para poder trazer os prefeitos para dentro da MM, discutir juntos e tomar decisões juntas. E aí todas as decisões, então, em conjunto a partir de agora, com o presidente, com o vice-presidente e com os demais prefeitos. Passa pela diretoria, passa pelos demais prefeitos. A gente está fazendo questão de trazer os prefeitos, aproximar mais os prefeitos da MM, que a MM estaria para isso, né? Para ajudar os municípios através dos prefeitos. E com base nisso, vocês têm organizado encontros mensais, quinzenais? Tem encontros mensais, nós já fizemos 4 encontros micro-regionais, já tem aí mais 7 programados para o ano que vem. Vamos percorrer o Falcão quer levar a MM, em vez dos prefeitos terem que vir até BH, o Falcão quer levar a MM até os prefeitos. Cidade pequena tem muita dificuldade, até às vezes estrutural. Iguatama mesmo, que é a cidade de 7 mil habitantes, às vezes a gente tem uma estrutura muito pequena. E a MM ajuda muito os municípios, tem equipe técnica, tem vários cursos. Então, ao invés dos prefeitos terem que vir até a MM para ser capacitado, o Falcão está levando a MM até os prefeitos, dando os cursos nas regiões, capacitando os servidores públicos naquela região, tudo isso para facilitar a vida ali do município.
Lucas, agora para fechar nossa conversa por aqui, queria que você falasse um pouco, agora voltando lá para Iguatama, né? O que vocês têm preparado aí para a população, você com toda a sua equipe, para o Natal? Porque nessa época é uma época mágica, né? Uma época de luzes, de muita coisa bonita, a criançada adora, todos nós adoramos também, né? O que você tem feito por lá? Círia, eu falo que lá eu faço carnaval, faço aniversário da cidade, faço a exposição, que é a festa de rodeio, faço diversas festas. Uma cidade festiva, então. Festiva. Eles falam assim, o menino gosta de festa. E gosta mesmo, gente. Porque festa, além de ser lazer, resgatar a nossa cultura, a gente gira a economia da cidade. Época de festa, Iguatama, os hotéis ficam lotados. Você é mulher, você sabe. Mulher não vai numa festa sem arrumar uma unha, sem comprar uma roupa, sem arrumar cabelo. Então isso... Movimenta toda a economia. Movimenta toda a economia da cidade. Então eu gosto muito de festa também por essa razão. Mas chega a época do Natal, eu falo que é a festa que eu mais gosto. Porque muda, a cidade fica com um sentimento ali, fica com um encantamento diferente, fica com uma energia diferente. E a gente, Iguatama não tinha, nos natais passados, nunca teve evento para comemorar o Natal. E desde que eu assumi, todo ano a gente faz o cortejo, faz o Natal Encantado, vai ser inaugurado agora dia 30, faz um cortejo natalino, a gente envolve todas as crianças do município, as escolas, as instituições. É uma coisa realmente, é uma energia. Eu saio de lá, parece que você sai renovado, porque é onde que as pessoas se concentram para emanar energia boa, sabe? Então, realmente o Natal é um evento que eu cuido com carinho de perto lá em Iguatama. E a população participa, se sente envolvida também nesse processo, né? Muito. Tá certo, Lucas, muito obrigada, viu, por estar conosco aqui hoje no Café com Política. Leve o nosso abraço lá para todo Iguatama e seja bem-vindo. Volte mais vezes para conversar com a gente, para trazer notícias de lá. Eu que agradeço, Cília. A gente está aí sempre à disposição para poder levar mais informações a todos os cidadãos mineiros. Bom dia para você. Pois é, hoje nós tivemos, portanto, Lucas Vieira Lopes, do PSB, prefeito de Iguatama, participando aqui do Café com Política. Fique ligado porque amanhã tem mais um episódio por aqui. Até a próxima.